Mas volto agora à questão eleitoral. Destaco que, certa feita, Giovanni Sartori, um grande pensador italiano e autor de um livro célebre, que é La Democrazia, chamou de videosfera, ou seja, do domínio das chamadas mídias eletrônicas, o que é muito bom, porque estabelece quase um diálogo entre o candidato e o cidadão. Enfim, Giovanni Sartori, ao denominar de videosfera essa prática da democracia, ele queria com isso dizer que precisaríamos, como precisamos, estabelecer um diálogo mais próximo entre o candidato e o cidadão. E isso não deve ocorrer somente no instante das eleições, mas, de modo especial, quase com uma pedagogia cotidiana, para que nós possamos aproximar cada vez mais representantes e representados, e para que haja uma maior interação entre governantes e governados. Senhor presidente Augusto Botelho, no Brasil o voto é obrigatório e entendo que devemos manter essa tradição, porque permite a prática da cidadania. Penso sempre que o principal dever do cidadão para com seu país é se manifestar sobre a formação do seu governo, o que se faz através das eleições. Nos países em que o voto não é obrigatório, observamos, como salientei há pouco, que o comparecimento é muito baixo e, consequentemente, a cidadania é pouco ativa. É preciso que se tenha consciência clara de que o cidadão constitui ou desconstitui os governos. Daí porque é fundamental, nessa hora, que tenhamos clara compreensão de se combater o ceticismo com relação ao país e aos políticos, de modo particular. E que possamos também adotar práticas da cidadania ativa, o que significa dizer comparecimento às urnas. Reflito com frequência sobre a questão da abstenção eleitoral. E isso acontece, sobretudo, nos países em que o voto não é obrigatório, como ocorre no Brasil. Sinto que toda vez em que há abstenção, é uma forma de fazer com que o eleitor se omita do processo eleitoral, assim deixando de concorrer para o aperfeiçoamento democrático. A propósito, cito uma frase do padre Vieira: a omissão é o pecado que se comete não se cometendo, fecha aspas. Por isso, o eleitor é chamado a dar sua opinião e deve fazê-lo de forma ativa, consequente, consciente, fazendo uma opção, escolhendo entre aquele que considera o melhor, selecionando a pessoa mais habilitada, mais correta, mais íntegra, mais proba, mais ética e também capaz de governar bem o país, que se candidata a uma função do Executivo e sou por quem se candidata a uma representação do povo numa das casas do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa ou Câmara Distrital, como é o caso de Brasília.